Oi, boa tarde. Oi? Oi. Quero dizer para vocês que enquanto eu tô aqui, ó, podendo tomar um copinho de água, e mais o João tá ali na minha cara bebendo um vinho, né? Só na minha frente. É sobre isso que a gente vai falar hoje, justamente. Boa tarde, a gente vai falar hoje sobre gestante poder consumir chá, poder consumir bebidas alcoólicas, né, como vinho, como que funciona esse consumo de café também, né, que é muito habitual, é muito da nossa cultura, inclusive, cultura da população brasileira. Bom, muito bem, vamos ao que interessa. Muita gente tem essa dúvida, né? Quando a gente tá para engravidar ou quando a gente engravida, sobre quantidades seguras de consumo de álcool, de consumo de café, também de consumo de chá, se pode ou se não pode, e como que tudo isso pode se encaixar, né, na nossa rotina ou não. Então a gente sempre quer saber qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade segura para que isso possa ser consumido de fato. Só que assim, uma quantidade segura a gente não vai conseguir determinar para uma população em geral. Por quê? Porque nós temos variações, né? Tanto de biotipo, também como de genética, mas a gente tem variação de tamanho, de formato, de peso, e tudo isso acaba influenciando muito nessa quantidade que é possível ou que é segura para a mãe e para bebê, para o feto no caso, certo? É claro que, de acordo com a fase que você está da gestação, né, primeiro, segundo, terceiro trimestre, e também de acordo com o momento que você está de lactação, isso vai ser alterado. Não existe uma quantidade única que você vai poder consumir ao longo de todo esse período. Aí vocês devem estar pensando, lá vem a Julie falar de consumo consciente. Eu vou falar sobre o consumo consciente ao invés de passar para vocês uma quantidade específica. Não só porque eu estou falando com uma população em geral, mas porque justamente essa quantidade segura vai depender de cada um. Então, se eu sou gestante e eu gostaria de saber quanto de café é seguro para mim, eu vou consultar com o meu médico, com a minha nutricionista, essa quantidade segura. Por quê? Porque justamente depende do meu peso, depende da minha altura, depende da minha etnia, certo? Tudo isso vai acabar interferindo bastante no quanto pode ser ingerido. E por que eu simplesmente trato isso como trabalho e um consumo consciente? Tanto porque é a forma mais simples de falar para a população em geral, como é a parte mais importante que qualquer ser humano deve trabalhar. O consumo consciente no dia a dia de comida e de bebidas é algo que deve ser praticado por qualquer ser humano, assim como qualquer ser vivo. Os bichos fazem isso naturalmente, eles não têm médico e nutricionista orientando eles. Quem vai acabar fazendo algum tipo de, vamos dizer, que vai acabar intercedendo por eles é aquele que é o dono do bichinho de estimação, quando este é de estimação. Mas, por exemplo, uma leoa não sabe quanto que ela pode de carne, de gordura, de víscera, quanto que ela pode correr ou deixar de correr. Ninguém vai lá e orienta isso para ela. Ela sabe naturalmente porque é algo muito instintivo. E eu falo tanto dessa questão de consciência alimentar, consciência com relação ao que você vai beber, especialmente por quê? Porque isso deve ser algo instintivo. Já nos ensinaram muito que a gente não deve respeitar o nosso corpo. Só que quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo de que não, a gente deve respeitar os sinais fisiológicos, sinal de fome, sinal de sede, como qualquer ser vivo que habita esse planeta. Então a gente deve respeitar os sinais fisiológicos e sim ter consciência. Uma coisa que é muito natural, para quem ainda não é gestante, para quem nunca foi, tá? Uma coisa que é muito natural de acontecer quando você engravida é você ter uma certa aversão a chá, a café. Isso já é uma coisa muito instintiva. O enjoo, o vômito, tudo isso não é assim por acaso.
Tá? Isso são sintomas e sinais do organismo. Alguma coisa que você botou para dentro não tá legal. Ah, mas ela vomita sempre. Então é porque o organismo não tá precisando daquilo naquele momento. Mas calma, vai com calma. Então assim, ó, com relação à segurança de quantidades de tudo, procure um profissional que possa te orientar de modo individualizado, tá? Eu oriento os meus pacientes de modo individualizado, sempre. Sempre, sempre, sempre. E pensando na gestante, agora que eu estou gestando, principalmente, eu entendo muito mais a realidade delas, né? Com relação à dificuldade de ingestão, com relação a respeitar a fome, né? De fazer as principais refeições, com relação a não ficar fazendo lanche o tempo todo. Porque, bom, o corpo acaba funcionando diferente, né? Isso acaba funcionando diferente mesmo. E essas quantidades seguras, se a gente for pesquisar por quantidades seguras para chá, para álcool, para café, se a gente for pesquisar por isso, e também a gente tem outras coisas para falar, tá? A gente vai ter uma parte 2 dessa live que eu quero falar com vocês sobre açúcares industrializados também. Mas se a gente for pesquisar essa quantidade segura, existe. Só que eu não tenho como determinar e dizer, olha, isso vale para todo mundo, tá? Para que vocês tenham uma noção melhor do que o que eu estou querendo dizer para vocês, tentem imaginar se vocês fossem medicar uma criança ou se vocês fossem medicar um bichinho. Não é comum que a gente deva procurar quanto que deve ser dado de medicamento para o peso daquela criança ou para o peso daquele bichinho? Para alguns medicamentos para adultos também funciona dessa forma, mas são pouquíssimos. E por que existe essa coisa do peso? Porque justamente o peso determina o quanto daquela solução vai estar diluída ou não naquele organismo. Então, se for no caso aí, ó, do café, da cafeína que eu for orientar para uma gestante, se essa gestante estiver com muito peso, provavelmente a quantidade que ela pode tomar de café e que não vai trazer risco para o feto vai ser um pouco maior do que para uma gestante que é muito magra ou às vezes que não tem muito peso. Compreendem? A mesma coisa acontece com o café. Quanto mais leve for a pessoa, quanto mais leve for... café não, com álcool eu ia falar, desculpa, é com álcool. A mesma coisa vale para o álcool. Quanto mais leve a gestante, mais ela vai ser suscetível a pequenas doses de álcool. Ela já vai se sentir, né, assim, meio diferente. E quanto mais pesada, ela talvez já não sinta logo o impacto. Então, o agir com consciência é justamente parar para observar para si. E se você é gestante, você já deve ter notado isso, que ao tomar pequena quantidade de álcool, já pega mais facilmente. Esse foi um dos sintomas que também me deram mais uma vez a certeza de que eu estava grávida, antes mesmo de fazer qualquer tipo de teste. Eu já estava desconfiada, porque o meu apetite tinha reduzido. E depois, teve um dia que eu simplesmente dei um gole numa caipirinha, feita acho que pelo João, que a gente tinha bastante costume de fazer aos finais de semana, 1 ou 2 vezes, e eu só dei um gole. E naquele um gole eu já senti, né, que me pegou. Eu precisava tomar uma caipirinha para ficar um pouquinho feliz. Mas eu dei um gole e eu já, nossa, eu acho que eu tô grávida mesmo, porque foi muito rápido, sabe? Assim, a sensação foi muito diferente. E aí eu já parei, já não quis mais beber, né? Eu só não queria que ninguém soubesse, mas eu falava, não tô afim, não quero não. Não queria que ninguém soubesse que eu tava grávida. Mas para poder contar diferente. Só que o fato é, a gente sente diferente tudo que a gente coloca para dentro. Há essa redução do apetite, a gente acaba tendo menos comida ali para também diluir certas doses. Então, mamães e futuras mamães devem agir com consciência. Então, vou só ajudar vocês aqui com relação a essas quantidades. Como é que vocês vão fazer para saber se vocês não podem consultar com um profissional? Se vocês ainda vão demorar para encontrar com um profissional de saúde com quem vocês agendaram? Por exemplo, eu tenho um monte de gestantes agendadas para novembro, que eu estou tentando ao máximo trazê-las para agora para conseguir atender, né, com muito mais agilidade, mais rapidez do que casos de emagrecimento. Por quê? Porque isso é importante. Isso de fato é importante. Então, para explicar um pouco disso, eu até vou falar do hábito, vou falar do meu hábito, mas assim vocês vão entender, vão poder trazer para vocês. É assim, para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu gosto muito de café. Gosto muito, muito, muito de café.
É muito comum também eu ter o consumo de kombucha. Kombucha que é feito com chá verde, que é o chá de verdade, né? Chá verde ou chá preto. Também o consumo de chá era uma coisa que eu também consumia. E o álcool era uma coisa bastante esporádica, bastante social e pouca quantidade. Isso provavelmente vocês não sabiam, porque eu não ficava o tempo todo postando drinks, essas coisas, né? Porque o objetivo aqui é sempre tentar estimular a ter melhorias nos hábitos, ajudar vocês com isso e não ficar levando para o outro caminho. Até porque uma coisa é você ver e outra coisa é você entender o contexto da pessoa. Então, assim, uma coisa já é sabida, para quem me acompanha aqui, adoro um cafezinho. Quem convive comigo sabe que eu adoro um café. O que eu fiz logo que eu soube que eu estava grávida? Reduzi ao máximo o consumo de café. Ao máximo. Por quê? Porque o meu consumo médio diário, que eu já tinha observado, né, e que eu também controlava, era de 4 xícaras de café. Quando eu me refiro a 4 xícaras de café, eu estou me referindo a 600 ml de café. Desses 600 ml, era café fraco. Fraco para médio. Quando se tratava de café forte, eu já naturalmente não consumia mais café, consumia menos. Se fosse um cafezinho expresso da máquina, eu já não tomava mais café no dia, porque no café expresso, em pouca quantidade, eu tenho um teor de cafeína maior. Como é que eu sei disso? Se o café está forte, se o café está fraco, tudo isso vai interferir. Aí está um outro motivo pelo qual eu não posso dizer para vocês, tá liberado 500 ml, tá liberado 150 ml. Por quê? Porque tudo depende da quantidade de cafeína que vai ter naquela solução. Quanto de água, quanto de café e, inclusive, o método de preparo desse café, que vai acabar interferindo no teor de cafeína da composição. Então, eu comecei a tomar muito cuidado com isso, porque eu tomava, em média, 4 doses, né? Em média, isso. Se fosse café passado em casa, para ficar mais claro, até uns 600 ml. Se fosse café expresso da maquininha, até no máximo 2 xícaras era o que eu tomava. E agora, com a gestação, no consultório, por exemplo, eu já não tomo mais o café, tem a maquininha lá disponível, o paciente que queira tomar, toma, mas eu não tomo. Eu não tomo, a não ser que eu não tenha tomado nenhum café no dia. Já evito, tá? Então, isso é o ter consciência. Com relação à água, aumentei o meu consumo de água. Isso sempre foi uma coisa que eu tive que tomar muito cuidado com o consumo de água. Por quê? Porque facilmente eu ignorava o sinal da sede. Facilmente eu ignorava o sinal da sede. E aí ia no banheiro fazer xixi, a urina estava mais escurecida. Aí ia lá e corrigia bebendo mais líquido, que é o que deve ser feito por qualquer ser humano, né? Se você quer saber quanto de água você deve beber, novamente a gente vem com aquela questão do peso, né? Das medidas, tem a questão do estilo de vida, do que faz, do que deixa de fazer, enfim, um monte de coisa interfere. Mas eu aumentei o consumo de líquido, porque eu sei que é importante nesse período, especialmente ao longo da gestação, é importante que beba mais líquido. E também porque eu estava enjoando pra caramba, né? Então, naturalmente, acabei bebendo muito mais água gelada, com gelo, com limão espremido, com água com gás. Essa daqui é com gás, por exemplo. Água com gás que facilita a minha ingesta. E água da torneira não estou mais conseguindo tomar por causa do cheiro do cloro. Então, eu busco facilitar para que eu consiga ter uma boa ingestão de líquido. E tomar mais água também ajuda a tomar menos café, né? Não exagerar na dose, certo? Com relação ao kombucha, o kombucha que é feito do chá. Eu gostava muito de tomar chá na parte da noite, mas eu não tomava chá o dia inteiro. Tem pessoas que tomam 1 litro de chá, né? Hoje vai tomar 1 litro de chá de erva doce, hoje vai tomar 1 litro de chá de hibisco, hoje vai tomar 1 litro de chá de gengibre. Não sei, cavalinha, enfim. Várias pessoas têm o hábito de um consumo diário, até mesmo variado, de chá. O que essa pessoa deve fazer também? Também vai ter que reduzir o consumo dos chás. De preferência, uma quantidade também pequena, vai priorizar o consumo de água, principalmente para a hidratação. Por quê? Porque os chás, eles também têm substâncias bioativas que podem acabar interferindo no desenvolvimento do feto, seja esse desenvolvimento neuronal, né, como também o desenvolvimento ósseo e tudo mais, para não afetar em nada. Então, por exemplo, eu tinha o hábito de tomar chá de gengibre, chá de canela,
né, vários desses chás, eu praticamente não tomo mais os chás. Eu reduzi bastante, então tomo pouco café, tomo pouquinho chá, bem pouquinho mesmo, né, às vezes uma xícara de uma xícara do outro, e é isso, tá? Não precisa cortar para sempre. O kombucha é feito com chá verde. A única coisa que implicaria o consumo é justamente a base dele ser o chá. Então, sim, pode tomar o kombucha na gestação, durante a gravidez ou durante a lactação. Só que deve ter esse cuidado também com relação à quantidade, tá? Com relação a essas quantidades de cafeína e de chá, especialmente, que eu acabei de explicar para vocês, de tudo que eu pesquisei a respeito, de todas as evidências que eu achei, e deixo aqui aberto também, caso alguém tenha conhecimento de alguma evidência que, quem sabe, eu não tenha tido acesso, mas eu pesquisei bastante a respeito disso, para eu poder fazer o meu consumo, né, a minha adaptação à gestação. E tudo que a gente encontra é bastante inconclusivo, na verdade, não existem evidências fortes a respeito. Mas existem pequenos, assim, ó, ensaios clínicos não tem, assim, que dê para confiar. Normalmente as amostras são pequenas, o tempo de estudo é curto, não tem uma boa variação dos grupos, é uma coisa muito seletiva, acaba que compromete bastante os resultados, porque tem tem variáveis que vão interferir bastante nos mesmos. Então, assim, a maioria dos resultados são bastante inconclusivos, seja sobre o consumo de chá, seja sobre o consumo de café. Justamente por isso que a gente vai agir com consciência, tá? Vou ser bem sincera para vocês. Teve estudo que eu li que chá de gengibre acabava atrapalhando, poderia trazer risco de aborto. Aí tinha outro que eu li que não trazia risco de aborto, mas que poderia afetar o desenvolvimento neurológico da criança. Aí a mesma coisa tinha para diversos outros chás, né? Chá de canela, na verdade infusão de canela, para o café também, para o chá de hibisco, diversos desses chás, inclusive o chá verde, tá? Com relação a esses chás, teve muito desses efeitos. Acaba até tendo atraso no desenvolvimento, no crescimento. Só que nada disso foi comprovado com grupos específicos que foram estudados, tá? O que eu quero dizer para vocês é, não, isso não é uma coisa certa, 100% concreta, é fato. Não, ainda não é fato, ainda não há uma segurança para se dizer, não toma chá disso, não toma chá daquilo. Portanto, reduza o máximo possível o consumo e está tudo certo. O mais conclusivo que eu encontrei nesses estudos foi que o baixo consumo não teve associação, não teve relação com nenhum tipo de causa de problema, tá? O consumo do chá que eu estou falando para vocês aqui que tenha causado algo, e eu preciso deixar isso bem claro porque eu não falei no início, foi na verdade um consumo excessivo. O que é o consumo excessivo de chá? Novamente, eu não posso dizer porque depende do peso, mas vamos lá. Em média de 1 litro, 2 litros por dia já é um consumo excessivo. Tá? Isso, de fato, deve tomar bastante cuidado e é com base nesse consumo que encontraram algum tipo de associação ou relação de causa e efeito. Porém, relação de causa e efeito não prova que realmente aquilo causa aquele problema, né? Com relação aos estudos. Oi, Mi, tudo bem? Tudo certo? Meu Deus do céu, Guia, quanto tempo? Cláudia, álcool na gestação, tipo provado de álcool, sem ser um corpo completo no final de semana, faz mal mesmo assim? Então, Cláudia, isso vai depender da pessoa, tá? Tudo depende mesmo. O que eu posso dizer para vocês com relação ao álcool é que há evidências de que o consumo exacerbado pode realmente trazer danos ao feto. Pode trazer danos neurológicos, danos ao desenvolvimento, danos nutricionais que podem só aparecer depois quando a criança já estiver até com uma idade mais avançada, tá? Então, compromete sim a saúde do feto e vamos lembrar de uma coisa bastante importante, né? Nós não estamos falando aqui do álcool como um nutriente essencial. Nós sabemos que o álcool não é um nutriente essencial. Ele acaba sendo uma toxina. É uma toxina gerada pelo processo de fermentação, tá? O álcool não é essencial para que você tenha saúde, não é necessário à sua vida. Mas quantidades pequenas, né, de consumo, quantidade baixa de consumo do álcool não trazem riscos.
de acordo com as evidências também, né? Não achei nada muito forte a respeito do consumo de álcool. Quando eu falo não achei nada muito forte, não achei um negócio tipo, bebeu álcool vai dar merda, sabe? O teu bebê vai ter problemas ou a mãe vai ter grandes problemas. Não, isso não encontrei. Novamente, se alguém tiver acesso a qualquer tipo de evidência, não, Julia, aqui ó, existe uma evidência a respeito, me manda, me fala, enfim, me fala do autor, eu vou pesquisar, dou um jeito. Mas o fato é que o que eu encontrei é que existe um consumo seguro de álcool, né? De que não vai ter grandes problemas. Porém, esse consumo seguro, ainda assim, não é aquela coisa do tipo garantida, né? 100% certeza que não vai ter nenhum problema. Na evidência dizia, a quantidade segura de álcool é tantos gramas por quilograma de peso, que não vai ter nenhum dano para o feto. Só que eu não gosto nem de falar esse tipo de número aqui, porque isso tudo vai depender muito de todo o resto do estilo de vida da gestante. Então, para pessoal aqui do Instagram, para pessoal de rede social, que não está na minha frente no consultório, que não é um indivíduo específico, que eu não analisei todos os detalhes, o histórico e tudo mais, que eu não sei dos exames, que eu não sei de como está a saúde, que eu não sei do que come e deixa de comer, que eu não sei o quão bem regrado, né, comportado, né, quão bem paciente comportado é ou não. O que eu posso dizer para vocês do consumo consciente do álcool é que se você é uma pessoa que consome muito álcool, que tinha o hábito de consumir muito álcool, e você pretende engravidar, já comece a reduzir drasticamente a frequência e a quantidade de consumo do mesmo. Se você é o tipo de pessoa que só bebe socialmente, né, mas que mesmo assim às vezes perde um pouco, já pode começar a se controlar um pouco mais. A gestação, o cuidado com a gestação deve começar antes da mesma, para que você não tenha dificuldades em lidar com esse autocontrole e para que não acabe sabotando a sua saúde nem a do bebê. Então você começa antes a fazer essa redução da quantidade de álcool que é ingerida, tá? Até no início, quando eu contei aqui que eu estava grávida, que eu já estava de 3 meses de gestação, na verdade, me perguntaram sobre o meu consumo de álcool e eu falei, olha, pouquíssimo, mas eu estou consumindo. E algumas pessoas ficaram super espantadas. Como assim você está consumindo álcool? Bom, eu fui muito sincera, porque eu sempre gosto de responder o que é de verdade. Eu não vou falar que eu não faço uma coisa que eu, na verdade, estou fazendo, tá? Mas, de fato, o meu pouquíssimo é pouquíssimo, pelo menos para mim é pouquíssimo. Então, tudo vai depender da perspectiva, certo? Mas é um consumo reduzido. Eu já não era o tipo de pessoa que consumia álcool o tempo todo ou diariamente. Não, isso não era comum, sabe? Acontecia, vez ou outra, de pegar uma taça de vinho para cozinhar. Fazer uma caipirinha no final de semana, né? Acho que todo final de semana tinha uma caipirinha. Praticamente todo. E aí tinha isso. E ainda assim havia períodos que eu nem bebia álcool nenhum. Então o que acontece agora? Tinha períodos que era tipo tomar uma cervejinha com meu pai. Uma cervejinha com meu pai. Eu não estava grávida, tá? Tava planejando a futuro, mas era isso daí. A gente dividia uma cervejinha. Mesmo em eventos também, tomava um pouquíssimo álcool e, bom, não era necessário grandes quantidades, nunca foi. Normalmente bastante dividido. Então o que acontece agora é que, se eu tiver com vontade, eu vou tomar um golinho. Se for para experimentar uma cerveja nova que meu pai fez, eu vou tomar um golinho. Um golinho. Se for para experimentar uma caipirinha, coisa que eu já sei o gosto, mas para experimentar aquela especificamente, um golinho. E isso fica bem longe daquela quantidade segura que eu falei para vocês, do qual eu encontrei ali nas evidências, tá? Por que eu faço dessa forma, mesmo que eu poderia consumir um pouco mais, já que naquela quantidade que eu vi lá, né, é uma quantidade até, eu achei significativa, de verdade, assim, para quem é gestante, eu achei significativa até. Por quê? Por que eu não bebo mais? Porque eu não preciso, não tem necessidade, não vou ficar bebendo se não tem necessidade. Se eu posso comprar água com gás, se eu posso tomar água com gás, se eu posso comer uma fruta, se eu posso fazer uma água saborizada, para que eu vou ficar arriscando algo? Especialmente quando se trata de uma responsabilidade maior, que é a de gerir uma vida.
Então eu tô aqui responsável pela vida de um outro ser. E aí eu vou lá e fico tomando esse tipo de decisão só porque eu tô louca de vontade de tomar um pouco mais de álcool, ou só porque, né, de acordo com aquela evidência ali, poderia, e depois, oh meu Deus, deu problema. Não. A gente não deve ser leviano, né? Não devemos agir com essa levianidade. Eu sei que toda gestante, normalmente, de modo geral, é bastante regra das mulheres, assim, normalmente melhorarem muitos hábitos alimentares na gestação e até acabarem mudando os hábitos para o resto da vida. Isso é bem comum. Só que não custa nada eu trazer esse tipo de informação para vocês, porque eu sei que existem mulheres que bebem bem, bebem bastante e têm bastante dificuldade com o consumo de álcool durante a gestação, porque muitas vezes este já é um vício, tem bastante dificuldade e acabam sofrendo bastante, né? E eu falo muito mais mentalmente, consequências psicológicas, assim como quem sofre por não comer doce, assim como quem sofre por ter que parar de fumar seu cigarro, né? Então, o vício é uma coisa que acaba detonando mais a nossa parte mental do que a parte física. É muito complicado de lidar com ele. Quem sofre disso, normalmente não vai ser orientado a beber qualquer tipo de quantidade de álcool, especialmente se estiver em período de gestação ou de lactação. Na verdade, vai ser orientado a não consumir nada. Então, com relação ao consumo de chá, pode na gestação? Pode. Com relação ao consumo de café, pode na gestação? Pode. Com relação ao consumo do álcool, pode na gestação? Com muita moderação, muita moderação. Com relação ao café e chá, também bastante cuidado, que é bem importante, tá? Bem importante mesmo. Se tá embaçado, a gente faz assim. Então, esse consumo, ele deve ser consciente, que nem eu conversei com vocês. Apenas isso, esse cuidado é bem importante com relação ao consumo desses líquidos. Gestantes devem priorizar o consumo de água, principalmente, tá? Antes alguém aqui perguntou sobre o leite, eu acho que foi na live anterior que eu acabei fechando. Gente, a resposta com relação ao leite é a mesma que eu dou para qualquer pessoa que me pergunte que não esteja nem grávida, por exemplo. Se você não tem nenhum tipo de problema com o leite, se você não se sente mal, se você não tem desconforto intestinal, se não te dá gases, se não te dá diarreia, se não te dá prisão de ventre, se você se sente realmente bem consumindo leite, não tem nenhuma dúvida ou queixa com relação ao mesmo, tudo bem, então consome, não tem por que ficar, ai meu Deus do céu, cortando, né? Assim, não tem necessidade, tá? Agora, se você tem qualquer tipo de queixa com relação ao leite, se você tem problemas com ele, especialmente se você tem candidíase de repetição, se você está na gestação e está com cândida, dá uma segurada no consumo do leite, porque o açúcar do leite é o que a cândida adora, tá? Então, estando, né, gestando, você evitará, de fato, ter consumo de qualquer tipo de bebida que te traga qualquer tipo de risco. No caso do leite é isso, se ele não te faz mal, não tem por que ficar evitando consumir, tá? A Bruna falou que Julie tem um estudo novo que indica que nenhuma quantidade de café é segura. Você viu isso? Não, Bruna, não vi. Se tu puder me passar esse estudo ali pro meu direct, eu dou uma olhada nele, tá? Pode me mandar ele no direct. Mas eu pesquisei bastante a respeito, pesquisei mesmo. Dei uma boa varredura em diversos estudos. Comprei alguns, inclusive, então acho bastante esquisito. Mas, gente, agora eu quero entrar no assunto, né? A gente já falou da cafeína, a gente já falou do chá, do consumo moderado. A Stephanie riu, alguém riu da minha piada, uhul! Então, a gente já falou do consumo moderado destes, já falamos do consumo do álcool, certo? Ok. Agora eu quero adentrar um outro assunto que eu acho muito importante. Quando a gente engravida, né? A gente começa a ouvir diversos desses mitos. Não sei vocês, mas assim, ó, até os 3 meses eu não ouvia nada sobre gestação. Depois dali o que eu ouvi de mito, de lenda urbana, olha, tem crescido bastante. Tudo quanto é coisa. Que gestante tem, que deixa de ter, do que pode, do que não pode. Mas olha, muita coisa, que tem que deixar de comer isso, porque senão a criança vai ter aquilo. Tipo, não come coisa ácida, porque senão a criança vai ter cólica. Oi, Lu, tudo bem? Saudade!
Saudade. E, gente, existe muito tabu em cima disso. Existe mesmo, porque, cara, a cólica na criança, muitas outras coisas que acontecem ao longo da gestação, muita ciência não consegue explicar. Mas existem diversos mitos, como é o nome assim? Tipo, diversas crenças, isso mesmo, crenças que são, não sei se elas nasceram de agora ou são trazidas de antigamente, mas o que eu posso dizer para vocês é que muito disso não existe nenhum tipo de comprovação, né? Que até mesmo a ciência não explica porque ninguém sabe. Mas assim, muito se fala, né? Ah, não, porque a tal pessoa comeu tal coisa durante a gestação e aí o bebê nasceu chorão. Ah, não, porque daí ela fazia o consumo de chá de erva doce e aí de camomila, né? Pouco, numa quantidade boa, e a criança nasceu tranquila, ela não chora. Isso não tem nada a ver. É um bebê, vai chorar. Não tem nada a ver. Cólica é um processo natural que ele vai passar do desenvolvimento dele. Algumas crianças choram mais do que outras, algumas reagem à dor de modo diferente. Crescer dói. Aqui, ó, como gestante, crescer também dói. Tem um monte de mudança no corpo que a gente sente que é muito diferente. E que a gente fica meio tipo, nossa, né? Tipo, cólica, será que isso é normal? Mas faz parte, isso tudo é muito comum. O que eu queria falar para vocês é que existe tanto dessas informações, mas com relação à alimentação, com relação ao consumo de açúcar, com relação ao consumo de industrializado, é incrível como isso não se cria. É incrível como não existe, é como se a indústria alimentícia fosse blindada e o consumo de açúcar, que de fato é uma droga, que é de fato algo que é comprovado cientificamente, que faz mal para qualquer ser vivo, o açúcar, certo? Que não é essencial também. Esse ninguém fala nada. Mas ninguém fala nada. Ah, não, mas dizem que gestante tem que cuidar para não ter diabetes. Tá, normal. Mas quantas gestantes não perdem a mão nesse consumo? Quantas e quantas? Quantas não se perdem de fato com relação a, peraí, tô grávida, posso comer por 2. E acabam comendo grande quantidade de comida, comendo tudo que tem direito, porque agora tá grávida, né? Então tem direito, né? Me dá vontade de comer isso, eu vou lá e como, não passo vontade. Porque eu não quero que meu filho nasça com cara de bolacha, eu não quero que meu filho nasça com cara de torta, com cara de chocolate. Ah, gente, isso é muito louco. Isso é muito louco. Mas é verdade, o que a gente não ouve das pessoas é cuidado com o consumo de açúcar. Isso a gente não ouve. Isso a gente não ouve. Mas se a gestante vai botar qualquer tipo de café na xícara, ele já tá todo mundo assim, ó, de olho, né? Todo mundo, ó, tá tomando muito café? Não. Isso é bastante comum, mas ninguém se preocupa tanto com açúcar. Na verdade, o açúcar não é uma preocupação de modo geral. Tanto que ele está ali nas nossas prateleiras, fica na nossa faixa de visão nos supermercados, tem tudo quanto é esquina, padaria, em qualquer venda, em qualquer tipo de conveniência que você vá, tem açúcar. Porque, afinal, açúcar é um tipo de produto que a gente pode transformar de modo barato e cobrar um alto preço. E é um tipo de droga lícita. Né? É um tipo de droga que realmente faz mal, tem consequências bastante semelhantes às das drogas, gera o mesmo tipo ou até pior de vício, só que tá ali no supermercado e tá tudo bem. Tá tudo bem que algumas gestantes acabem consumindo uma quantidade maior. E tem gente que não tem noção do mal que ele faz e não toma o mesmo cuidado que toma com o consumo de álcool. E não toma o mesmo cuidado que toma com o consumo de café, com o consumo de chá. E é isso que eu quero trazer para vocês na nossa live, na segunda parte dessa live da semana que vem. Quero falar sobre o consumo de açúcar, mas não vou falar assim não para vocês. Vamos falar sobre refrigerante, vamos falar sobre sorvete, vamos falar também sobre outros alimentos processados. Eu quero falar com vocês sobre batata frita, quero falar com vocês sobre fast food e quero falar também sobre esses alimentos que têm uma vida útil de prateleira tão alta que acaba interferindo muito na sua vida útil.
Quanto mais, né, quanto mais alta a vida útil ali daquele alimento de prateleira, menor a sua. É isso que eu quero falar com vocês. Se vocês pararem para observar, a alimentação de uma gestante ou de uma lactante, para quem não sabe, uma gestante é uma grávida, lactante é a mulher que está amamentando. A alimentação destas não é muito diferente do que seria uma alimentação saudável para qualquer ser humano. É o respeitar o próprio organismo, é justamente acabar moderando nas coisas que não são essenciais, nas coisas que são consumidas somente pelo prazer, de acordo pela vontade, né? De acordo com a vontade, é aprender a controlar os desejos, é pensar num bem maior, é cuidar da própria saúde, é uma preocupação quase nobre, né? Porque tu está se preocupando com a vida de um outro ser. Tudo bem que é o seu filho, que é o que você está gerando, mas de fato, vocês podem ver que não é muito diferente, é uma alimentação que seja mais baseada em bichos e plantas, e o quanto mais próximo possível disso, né? Porque às vezes tu não tem acesso ao alimento mais in natura possível, mas tu tem acesso ao alimento minimamente processado. Uma coisa é certa, a gente sempre teve acesso a comida de verdade. O acesso à comida industrializada é que foi adentrando, né, as culturas, as populações, foi entrando devagar. E assim, com o tempo, as doenças crônicas não transmissíveis, né, doenças relacionadas a doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, começaram a crescer, por incrível que pareça. Mesmo que as pessoas começassem a fazer mais dieta, tomar mais cuidado com a saúde, estilo de vida e praticar mais atividade física. Essa é a história dos seres humanos. Essa é a história. Antigamente se tinha acesso à comida, não se morria tanto de doenças crônicas, se morria de doenças infecciosas. Mas é incrível como, quando se trata de a mulher está gestando, quando se trata de a gente começar, né, ter algum problema de saúde, as coisas acabam mudando bastante com relação aos cuidados de alimentação. Então eu quero trazer para vocês com relação a alimentos industrializados e açúcares, a gente vai falar sobre isso na live de semana que vem, na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Combinado? Ai, gente, eu peço desculpa que eu até me perdi um pouco com esse cai e não cai e essa falta de áudio que acabou interferindo bastante aqui na nossa live, mas na semana que vem a nossa live vai ser um pouco mais porreta, tá? Hoje eu não tô braba, mas na semana que vem talvez eu esteja. Certo? Então é isso aí. Agradeço a presença de todos aqui na live. Um beijo para vocês. Vejo vocês na segunda-feira que vem às 5 horas da tarde, na segunda parte da live de hoje. É isso aí.